Opa. Gente, mais uma vez, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a Calvary Campo. É um prazer, é uma alegria, de fato, cada vez que nós nos reunimos aqui em torno do nome de Jesus Cristo para celebrarmos aquilo que somos nele e para celebrar também aquilo que temos nele, né? Temos a salvação. Temos a Deus como Pai, temos Jesus Cristo como Redentor da nossa história, temos uns aos outros como irmãos, como família. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se você é de casa, obviamente, essa formalidade toda não é tanto para você, embora haja uma alegria de você estar aqui. Mas se você está nos visitando, e aí sim, embora alguns visitantes já sejam também de casa, né? Mas seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar esse nosso tempo, como de fato já tem abençoado nesse tempo precioso de adoração. O Carlos já está me lembrando, antes da gente começar o estudo da palavra, que se você precisa de uma Bíblia, basta levantar sua mão, tá bom? E ele pode te ajudar aí no seu lugar mesmo, levanta a sua mão e o Carlos pode levar algumas Bíblias para você, caso seja necessário, tá bom? Vamos lá para alguns anúncios importantes. Primeiro, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Tá? Algumas pessoas me perguntaram sobre a mensagem do domingo passado, a primeira mensagem dessa nossa série, Ser Igreja. Ela está lá no Facebook por conta da transmissão ao vivo, mas teve alguns probleminhas técnicos que ela não foi para o YouTube. Então, algumas pessoas me pediram, né? Queriam compartilhar com amigos, WhatsApp. Então, se der tudo certo nos próximos dias, ela vai sair. Então, todas as nossas mensagens são gravadas e são colocadas no nosso canal. Enfim, acesse aí nossas redes para que você não apenas esteja a par do que está acontecendo, ter todo esse conteúdo, mas, como tudo nós falamos aqui, o nosso propósito não é apenas reter aquilo que nos é passado, mas é compartilhar, sobretudo, com quem não conhece a Cristo. E hoje, a verdade é que mídias sociais, redes sociais, é algo que não pode ser ignorado e, pelo contrário, nós deveríamos utilizar toda a ferramenta possível para tornar Jesus conhecido. Esse é o nosso desejo, tá ok? Vamos lá. Alguns recados assim de amigos, tá? Dois recados especificamente que não são coisas que estão acontecendo aqui na nossa comunidade, mas são amigos assim queridos que me pediram que divulgassem, então eu quero abrir para vocês essa possibilidade. Primeiro, um acampamento de jovens dos dias 2 a 5 de novembro, aqui na cidade de Londrina. Não é da nossa Calvary lá de Londrina, é de uma outra igreja, também parceira, que é a Igreja Batista do Catuaí, tá bom? Pastoreado pelo meu amigo, pastor Marcos Cunha. Então, dias 2 a 5 de novembro, o tema do retiro é Move, né? Essa ideia de como nós nos movemos em missão. Eu vou ser o preletor do acampamento. O valor está aqui, R$ 280 de investimento. E você pode, se você tiver interesse, né, de participar, você pode acessar a página no Facebook da Igreja Batista do Catuaí, tá? Catuaí, igual o shopping lá de Maringá. E mais informações. Então, acho que é a partir de 16 anos de idade, ok? Então, esse é o primeiro anúncio de um amigo nosso. Segundo, esse próximo ano de 2018, nós não teremos retiro de carnaval aqui na cidade, tá bom? Então, eu quero abrir a vocês como uma possibilidade, embora eu sei que é bem longe, mas eu quero abrir a possibilidade de que nos dias 9 a 13 de fevereiro de 2018, nós teremos lá em Campinas, tá? Não nós, eu participarei apenas, mas a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, pastoreada pelo meu amigo, pastor Ricardo Agreste, que tem sido não apenas um amigo, um mentor, alguém que tem investido na minha vida. Para quem não conhece, o Ricardo é literalmente um dos grandes nomes. É chato usar esses termos para pastor, mas você me entende. Um dos grandes nomes da igreja brasileira, alguém que realmente assim tem sido uma bênção na minha vida. Alguns de vocês o conheceram quando ele passou aqui pelo Help. Então, eu vou ter o privilégio de falar no acampamento deles lá em Campinas.
junto com meu amigo pastor Everton e o pastor Ricardo Agreste. É lá no acampamento Palavra da Vida em Atibaia. Talvez quem aí é rato de igreja e já rodou um pouco, talvez já tenha ouvido falar ou até participado, tá bom? Mais informações depois você pode me perguntar. Então vai falar dessa ideia de seguir a Jesus, tá bom? O conceito do discipulado está feito, então os 2 convites. Vamos lá. Calvary Jovem todo sábado às 8 horas da noite, tá? Sempre aqui na igreja. Pode passar. E muito importante, assim, agora de manhã, os meninos não estão aqui, então você pode, de repente, se tiver interesse, tá, falar pessoalmente comigo, me mandar um WhatsApp, alguma coisa do tipo, mas no próximo sábado, nós estaremos realizando um yakisoba, que é em prol da viagem missionária dos alunos da Escola Vida e Verdade, tá bom? Então, não vai ser para comer aqui, vai ser para levar. O valor é de apenas R$20, tá bom? Então, próximo sábado é para retirar das 6 da tarde às 8h30 da noite. Então, assim, de verdade, como esse é o último final de semana que nós estamos vendendo isso, eu queria encorajá-lo a fazer esse investimento na vida desses jovens, tá? Então, eles estão ali quase já o ano inteiro, estudando, se preparando, e farão essa viagem missionária que me foge agora o lugar, eu sei que é algum lugar no Nordeste, eu acho que é Recife, onde está se iniciando uma Calvary naquela cidade, e eles vão lá ministrar na vida daquelas pessoas, ajudar com o que for necessário, pregar o Evangelho. Então, talvez você não pode estar lá, né? A maioria de nós não estará lá, mas nós podemos, através deles, cumprir a missão. Então, às vezes, através de R$20, que comprando um yakisoba, você vai estar investindo. Então, eu falei que poderia falar comigo, mas olha só, Marli, Simone e o Leonardo, então tem os telefones aqui. Se você já gostaria de comprar, adquirir, reservar, eu sei que tem alguns ainda, entre em contato com algum desses telefones e o pessoal pode te ajudar. Imagino que eles virão no culto da noite, então para o pessoal da noite acho que vai comprar aqui mesmo, direto deles. Tá bom? Creio que é isso. É isso. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Hoje nós vamos falar sobre o chamado para ser um povo missional. Segunda mensagem da série Ser Igreja, nós estamos tentando entender a identidade e o propósito da igreja, qual é a essência, para o que Deus nos chamou, por que nós estamos aqui e como é que de fato nós cumpriremos toda a vontade de Deus para nós como povo. Na semana passada nós fizemos um breve diagnóstico sobre a igreja, passamos aí por diferentes momentos da história, para podermos compreender um pouco de como chegamos da maneira como chegamos, pleno século XXI. Uma das coisas que eu até recebi vários retornos, que o pessoal falando, caramba, aquela coisa do iluminismo e o como, a partir do iluminismo, gerou-se depois, né, trocando em miúdos, uma sociedade de consumo, revolução industrial, e aí como isso vai permear a cultura, e o como isso, de alguma forma, vai afetar também a igreja. Por quê? Porque a igreja, se não estiver consciente da cultura que a cerca, a igreja vai se render à cultura. E esse é o grande desafio. Essa é a grande tensão que nós deveremos viver, porque lembra que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 12, não vos conformeis, não tomeis forma, não se amoldem ao padrão desse mundo. O que ele está falando é que há uma cultura que rege a humanidade, que rege a sociedade, que existem valores, e você sabe disso muito bem, existem valores que regem a sociedade e coisas que são tidas como normais, mas que na verdade não carregam em si os princípios do Evangelho. E aí é interessante pensar que muito anteriormente, é claro que sempre houve o desejo do ser humano pela riqueza, pelas posses e pelos bens, mas é apenas nos últimos 2 séculos onde, de fato, a partir de todo um entendimento de economia, para quem estudou isso, um homem chamado Adam Smith, ele vai fomentar essa ideia, e agora todo o alvo da sociedade, você não precisa ter estudado história ou economia para constatar o que eu vou te dizer agora, todo o alvo da sociedade, infelizmente, de um jeito ou de outro,
resume-se em prosperidade material. Ou seja, o que é ter uma vida dos sonhos? É ser próspero. E em nome dessa prosperidade, às vezes famílias são destruídas. Em nome dessa prosperidade, às vezes o evangelho é deturpado. E não me entenda mal. Não me entenda como se eu estivesse dizendo que não há a possibilidade de prosperidade também para cristãos. É claro que há, isso está repleto na palavra de Deus, mas não da maneira como tem sido colocada hoje, e não como alvo último e definitivo da nossa história. Nós podemos sim, inclusive, ser abençoados por Deus, se for o caso, com prosperidade, inclusive financeira, de recursos. Conheço vários cristãos sérios, comprometidos com o Evangelho, que foram abençoados com uma vida relativamente confortável. Mas o ponto é, não é esse que deve ser o objetivo último da nossa história, e não é nisso que nós devemos colocar a nossa esperança. Enfim, teria-se muito mais para se falar sobre isso. Mas, como nós estamos falando aqui sobre ser igreja, nós queremos entender ao longo das próximas semanas qual é a identidade, qual é o propósito da igreja. E aí nós pensaríamos, para entender a igreja, vamos ver o que Jesus faz, vamos ver o que o Novo Testamento diz. A gente vai chegar lá. Mas para entender a igreja, por incrível que pareça, a gente precisa começar pelo Antigo Testamento. Porque a natureza missional da igreja, ela é primeiramente vista no povo de Israel. Porque, na essência, nós estamos falando aqui desde o Antigo Testamento qual é o propósito de Deus para o seu povo. E é muito importante, falei semana passada, mas é muito importante que nós compreendamos o seguinte, pessoal. Nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela conta uma única história. Uma única história. Tá? Isso é importante porque, de novo, como pensamento cultural dentro da nossa sociedade, nós temos a tendência de pensar em histórias individuais, ou seja, mini-narrativas. Então, a minha história, o meu plano, o meu desejo, os meus sonhos, a minha carreira, a minha caminhada, não é assim que a gente pensa? Inclusive, a gente transfere isso para a realidade do Evangelho. Então, qual é o plano de Deus para mim? Qual é o sonho de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para mim? É claro que Deus lida com os indivíduos. É claro que Deus ministra sobre as nossas vidas individualmente, porque Deus é um Deus que se importa com os indivíduos. Porém, todo o plano de redenção de Deus, ele é escrito a partir de comunidades. Ele é escrito a partir de povos. No Antigo Testamento, a nação de Israel. No Novo Testamento, a igreja. Ou seja, o plano sempre é plural. Importante entender isso, porque Deus é aquele que vai conduzir a história da humanidade, desde onde ela vem, ou seja, a criação de todas as coisas, até para onde ela vai, que é o que nós chamamos de nova criação, ou de restauração de todas as coisas. Tudo começa ali no Jardim do Éden, mas tudo vai terminar num lugar chamado Nova Jerusalém. E antes da gente começar a pensar sobre essas coisas, eu cito um teólogo chamado Chris Wright, que diz o seguinte, preste atenção. Fundamentalmente, a nossa missão, se biblicamente conceituada e validada, significa, preste atenção, a nossa participação comprometida como povo de Deus, no convite e mandamento de Deus, na própria missão de Deus dentro da história do mundo para a redenção da criação de Deus. Ou seja, a Bíblia mostra um Deus que se move em missão através da história. E esse mesmo Chris Wright também diria que a missão de Deus, e eu amo essa expressão, envolve o povo de Deus vivendo da maneira de Deus perante os olhos das nações. Veja como é lindo isso. A missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo da maneira de Deus perante os olhos das nações. Isso quer dizer que se nós entendermos missão no que diz respeito à palavra de Deus, se ela é biblicamente compreendida, ela está muito mais ligada a uma natureza do que uma atitude. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que nós não temos que fazer nada? Não, claro que nós temos que fazer, claro que diz respeito à atitude, mas missão não está tão ligada àquilo que nós fazemos para nos tornarmos alguma coisa. É o contrário, é porque somos o povo de Deus, então a nossa vida se move em missão. Veja que a religião sempre está dizendo o que a gente precisa fazer para ser.
O Evangelho está sempre dizendo o que nós somos e, portanto, fazemos. É exatamente o contrário. Esse sempre foi e sempre será um dos atributos essenciais do povo de Deus. Então, Gênesis capítulo 12. Eu leio com vocês versículos 1 a 3. E nós vamos passar por vários textos essa manhã. Gênesis 12. Eu falei 12 ou 14? 12, ok. É 12 mesmo. Então, Gênesis 12, versículos 1 a 3 é o primeiro trecho aqui que é chave para o nosso entendimento. Lembrando que a gente está pensando sobre o chamado para ser um povo missional. Então, Gênesis 12, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, esse texto é extremamente importante, porque aqui Deus concede a promessa a um homem chamado Abrão, depois ele vai se chamar Abraão. Depois essa promessa, ela é selada com uma aliança, você conhece a história. E depois essa mesma promessa dada a Abraão é repetida ao próprio Abraão em Gênesis 18, ela é repetida a Isaac, o seu filho, em Gênesis 26, é repetida a Jacó, o seu neto, em Gênesis 28, ou seja, não é algo que Deus fala, como obviamente se fosse possível, e esquece. Deus fala e Ele reafirma e Ele repete de geração em geração. Por que é importante entender esse texto? Porque esse texto ele vai nos conceder já a base essencial de alguns dos atributos do que nós deveríamos ser como povo de Deus. Ou seja, qual é a nossa essência, qual é a nossa identidade e também qual é o nosso propósito. Importante entender o contexto onde essa promessa acontece. Você se lembra que em Gênesis 1 até Gênesis 11, capítulo 1 até capítulo 11, nós vamos ver Deus criando o mundo, criando todas as coisas, criando a humanidade. E você se lembra lá em Gênesis 1, se você já leu esse capítulo, a cada coisa que Deus criava, e ao final de cada dia, era dito que Deus viu que era bom. Porque tudo que Deus criou é bom. Isso já nos ajuda a entender um pouco dos dilemas da sociedade. Os dilemas daquilo que a gente vai chamar de uma sociedade pós-queda. Por quê? Quando nós perguntamos o porquê que isso acontece, o porquê tanta injustiça, o porquê crianças morrendo de fome, o porquê tantas guerras, o porquê tantas violências, e às vezes, pessoas, seja de modo a provocar, ou seja de modo até legítimo no seu questionamento, eles vão tentar transferir essa responsabilidade para Deus. Você provavelmente já ouviu esse tipo de questionamento. Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus permite isso acontecer? Por que Deus permite guerras e violências e fomes? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que Deus fez era bom. O que o ser humano fez? Acolhendo o pecado para dentro da história, corrompeu não apenas a humanidade, mas toda a natureza não criada. É isso que o texto sagrado vai dizer, que inclusive a terra ficou debaixo de maldição por causa do pecado. O pecado não afeta apenas homens e mulheres, o pecado afeta animais. O pecado afeta a natureza. O pecado, quando a gente vê catástrofes, a gente está vivendo num mundo pós-queda. Quando a gente vê guerras, a gente vê a maldade do coração humano que tenta ser vitorioso pela força. Quando a gente vê crianças morrendo de fome, nós estamos vendo pessoas que, ao invés de partilhar tudo quanto tem, porque o nosso mundo, não sei se você sabe, produz mais comida, ou comida suficiente para mais pessoas do que existem de fato no mundo. Eu não lembro exatamente agora, mas é alguma coisa em torno de... nós produzimos comida para 12 bilhões de pessoas. E nós somos algo em torno de 7 bilhões. Então, como é que um planeta, um mundo, uma sociedade que produz comida para 12 bilhões de pessoas, ou seja, uma sobra de mais ou menos 5 bilhões, como é que tem gente que morre de fome? É porque há muito acúmulo e pouca partilha. E Deus não tem absolutamente nada a ver com isso, porque tudo que Deus criou era bom. Mas a maldade e a corrupção do coração humano tentam reter para si
aquilo que deveria ser partilhado como bênção do próprio Criador. Então, os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, eles recebem uma tarefa de desenvolver o mundo, de desenvolver a cultura, né? Uma das primeiras tarefas que Adão tinha era dar nomes aos animais. Deve ter sido interessante isso, né? Olhar para um bicho, acho que isso daqui tem cara de girafa, vou chamar girafa. E por aí vai. E cuidar do jardim, e desenvolver o mundo, e ser fértil, e multiplicar-se, espalhando assim a própria imagem e semelhança do Deus Criador. Mas como eu disse, o pecado entra e corrompe todas as coisas. Só que já no capítulo 3, onde há ali o que nós chamamos de queda, Deus também imediatamente coloca em ação o plano da redenção. O que é o plano da redenção de modo muito simples, meus irmãos? É o desejo de Deus restaurar todas as coisas, a sua realidade original. Deus criou tudo bom. O que é redimir a humanidade? É fazer com que lá na frente tudo seja novamente bom, assim como Deus criou. Então nós vemos logo de cara pelo menos 3 coisas que Deus sinaliza quando Ele chama Abraão no capítulo 12 e promete gerar através dele um povo. Primeiro, Ele coloca o seu plano de redenção em prática através de um povo. Isso é muito importante. Segundo, diferente dos falsos deuses que já existiam, deuses tribais, deuses que nós vamos ver lá na frente dos cananeus e dos hititas e dos amorreus, Deus se revela aqui como Deus de toda a criação. Deus se revela como Deus de toda a humanidade. E aí Ele vai escolher um povo em benefício não apenas desse povo. Isso é fundamental a gente entender. Porque o chamamento de Deus para um povo não é para que esse povo se sinta privilegiado, mas para que esse povo se sinta responsável em partilhar para o resto da humanidade o que é a promessa de Deus. Terceira coisa, Ele traz uma boa notícia, em contraponto à má notícia de que o pecado entrou no mundo e o corrompeu por completo. Então, o que acontece aqui, Gênesis 2, versículos 1 a 3, Abraão é escolhido para que a bênção de Deus alcance todas as nações. 3 coisas importantes nessa promessa para a gente começar a entender o que de fato significa ser povo de Deus. Primeira delas, Abraão seria pai de uma grande nação e através dessa nação todos os povos seriam abençoados. Você consegue perceber isso? Quando Deus ele chama Abraão em Gênesis 12, Ele diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí a gente se pergunta, o que é ser uma bênção? Bom, o texto responde: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que é ser uma bênção? É não apenas receber a revelação de Deus. Não é apenas sermos recipientes, mas transmissores de quem Deus é. Qual é a primeira essência do povo de Deus? Isso não é apenas para Israel. Assim a gente começa a entender a ideia de Deus para a igreja. Abençoados para abençoar. Não apenas receptores das bênçãos, mas mediadores das bênçãos. E é interessante que nos primeiros 11 capítulos, por causa do pecado, é falado de maldição, ou a palavra maldição ela é citada por 5 vezes. Mas aqui em Gênesis 12, versículos 2 e 3, não por acaso, a palavra bênção é citada também 5 vezes. E bênção nas Escrituras é revogação de maldição, irmãos. É restauração à plenitude. Então é isso que Deus está fazendo. Em Abraão, Deus está trazendo aqui a promessa da restauração da humanidade através de um povo em benefício de todas as nações. Então, primeira coisa, o que significa fazer parte do povo de Deus? Ser abençoado para abençoar. Nunca se esqueça disso. Segunda coisa que nós vemos aqui é que essa eleição do povo de Deus, por assim dizer, ela tem por finalidade o cumprimento da missão. Porque Deus não chega para Abraão, e às vezes tem muitos cristãos pensando que a caminhada com Deus é isso, né? Deus chega para a gente e fala, vou te salvar, vou te abençoar, tua vida vai ser maravilhosa, ponto. Não.
Não é esse tipo de diálogo que Deus estabelece com Abraão, não é esse tipo de diálogo que Deus estabelece com a nação de Israel e, posteriormente, haveria de estabelecer com a igreja. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou te abençoar, eu vou conduzi-lo, eu vou mostrar o que significa viver de acordo com a minha vontade e ser pleno nesse sentido, mas eu vou fazer isso tudo para que por meio de você todos os povos da terra sejam abençoados. Ou seja, a segunda característica da identidade do povo de Deus, não apenas nós somos abençoados para abençoar, mas nós fomos eleitos para o cumprimento da missão. Por que isso é importante? Porque aí nós entendemos que ser salvo significa, como nós sempre dizemos, conhecer a Deus e então torná-lo conhecido. Infelizmente, muitos cristãos eles esquecem aquilo que eu vou chamar de o propósito missional da salvação. Ou seja, nós só nos lembramos dos privilégios da salvação. Gente, tem tanta coisa deturpada aí fora. Tem tanta coisa sendo pregada que leva o nome de evangelho, mas se não é uma heresia, é no mínimo uma distorção, uma redução do evangelho. Por quê? Porque tem muitos cristãos pensando de modo triunfalista, entendendo a salvação apenas como um privilégio e não como uma responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa: se a graça de Deus veio sobre você, você não é apenas um agraciado, mas agora, sendo agraciado, você também é alguém responsável para o cumprimento da missão que Deus nos deixou. Lembra qual é a grande comissão lá no Novo Testamento? A gente vai ver isso lá na frente em outras semanas. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho e façam o quê? Discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a obedecer tudo quanto eu lhes ensinei, Jesus está dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando nós somos salvos, sim, nós somos privilegiados, mas nós também recebemos, assim como um privilégio que nos é dado, também uma responsabilidade. Ou seja, a maneira como o povo de Deus vive deve revelar o próprio Deus. Então Israel é escolhido para participar da missão de Deus. E como um missiólogo que tem também investido assim na minha vida e na vida de tantos outros amigos, o Michael Gorin, ele diz o seguinte sobre isso: desfrutar da bênção redentora de Deus e andar nos caminhos do Senhor, a fim de que as nações possam participar dessa bênção. Lá em Gênesis 18, versículo 19, vai falar um pouco sobre isso, sobre esse povo que se conserva no caminho do Senhor, que faz o que é justo, que faz o que é direito, ou seja, uma vez que agora recebemos a revelação de quem Deus é, nós caminhamos encarnando o Evangelho nas nossas vidas. Trocando em miúdos, o que isso significa? Que a maneira como você vive o seu dia a dia há de revelar, ou não, quem Deus é. A maneira como você se comporta, a maneira como você se relaciona, a maneira como você se move no mundo. Gente, não esqueçam disso. No momento em que nós nos intitulamos cristãos, a essência dessa afirmação é que agora nós representamos Cristo. E porque nós somos representantes de Cristo, e o mundo sabe disso, eles vão olhar para nós, da maneira como nós vivemos, e o que eles querem enxergar em nós? O próprio Cristo. Então, não apenas abençoados para abençoar, mas eleitos para o cumprimento da missão. E a terceira coisa, a maneira como essa promessa vai ser cumprida, como eu citei aqui, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Ou seja, desde o início o povo de Deus ele é abençoado com uma finalidade, ser bênção aos outros. E dessa maneira nós vamos entender todo o livro de Gênesis. É por isso que o povo de Deus precisa se compreender como um povo peregrino. Ele se move e por onde ele passa, ele mostra quem Deus é. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta. Imagina se todos os cristãos vivessem todos os dias com essa consciência de que o chamado da igreja é ser um povo peregrino, ou seja, isso daqui não é o nosso lar, essa aqui não é nossa terra,
Essa aqui não é nossa habitação plena. Nós podemos usufruir de muitas coisas que temos desse lado da eternidade, mas a gente não se apega muito, porque a gente não vai ficar muito tempo. Então nós vamos caminhando tal como Abraão, que era um peregrino, que morava em tendas. Me parece simbólico isso, né? Ele nunca edificou, nada contra você ter sua casa, abre parênteses e fecha parênteses, mas ele nunca edificou uma casa ali de tijolos, ele morava em tenda. Por quê? Porque quando Deus falava vai, ele ia. Montava acampamento, ficava por um tempo, desmontava, caminhava. Um povo peregrino que se move na terra e na história e por onde passa revela quem Deus é. Imagine se todo cristão tivesse essa consciência. Se eu trabalhasse como um peregrino e me movesse naquela empresa onde Deus me colocou, para que passando por ali, pessoas não pudessem deixar de perceber o Deus que habita em mim. Que revolução nós veríamos. Então, o primeiro texto, assim, extremamente importante para nós entendermos a identidade e o propósito do povo de Deus, Gênesis 12. Mas agora eu quero que você abra lá em Êxodo. Êxodo capítulo 19. Quero ler com você os versículos 3 a 6. Êxodo capítulo 19. Versículos 3 a 6, mas enquanto você chega lá, eu quero passar para você, de certa forma, um entendimento de um esboço do livro de Êxodo. E o porquê isso? Não para que você simplesmente saiba o que Êxodo diz ou quer dizer, mas para que você entenda na formação do povo de Israel, através do êxodo egípcio, como nós enxergamos aí também, ou nisso também, a identidade do povo de Deus e o propósito do povo de Deus. Primeiro, dos capítulos 1 ao capítulo 18, nós vemos que Deus redime o seu povo. Nós vemos que o povo de Deus é um povo redimido. E deixa eu tentar te explicar um pouco do que isso significa. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que o povo de Israel estava vivendo ali em cativeiro. Estava sendo escravizado pelo povo egípcio. Deus chega através de Moisés e fala, olha, deixa meu povo ir para me prestar culto. Para me cultuar, para me adorar. O faraó diz, não. Por 400 anos, mais ou menos, eles ficam naquela situação. Então, quando Deus arranca o povo de Israel com mão forte do cativeiro egípcio, para eles isso fica muito claro. E essa é a terminologia bíblica, a redenção. Porque o que é redimir? É pagar por um alto preço, é comprar alguém. Então, Deus aqui está comprando para si o seu povo. E está comprando de alguém. Está tirando das garras da escravidão, está tirando da tirania do faraó e da nação egípcia e trazendo para si esse povo que agora vai ser chamado de povo exclusivo de Deus. Por que é importante entender isso? E a gente não tem dificuldade para entender o contexto histórico, mas redenção não parece, na nossa sociedade ocidental do século XXI, não parece ser uma expressão que toca ao nosso coração. Sejamos honestos. A gente entende o que é redenção. A gente sabe o que significa ser redimido, mas quando eu falo para vocês, olha, o povo de Deus é um povo redimido, você fala, ok, que bom, um conceito teológico que eu entendo. Mas redenção não toca no nosso coração como tocava, por exemplo, quando Paulo escreve sobre redenção no contexto do Império Romano, onde a maioria dos habitantes do Império Romano eram escravos. Então, quando Paulo ele chega para cristãos, muitos deles escravos, debaixo do Império Romano, e ele diz, Deus está redimindo vocês em Jesus, ou seja, Deus está tirando vocês de um reino de trevas, levando para a luz, Deus está tirando vocês da escravidão do pecado, da tirania que há sobre vocês, e trazendo para vocês liberdade. Aquilo na mente daquelas pessoas era assim, era de arrepiar. Porque eles entendiam essa ideia de ser escravo e ser tornado livre. Então, então quer dizer que Deus está me libertando de verdade? Então, quem sabe uma expressão que a gente poderia usar além de redenção, para nós entendermos um pouco melhor, é restauração. Por exemplo, você tem uma casa.
Quando você vai restaurar a sua casa, ou restaurar alguma deficiência no seu carro, ou restaurar, por exemplo, o que meu filho acabou de restaurar, a clavícula dele, porque ele quebrou a clavícula, o Noah. Então aquilo precisava ser restaurado. O que significa restaurar? Jogar fora tudo que há? Não. Manter o que é bom, manter o que foi preservado, mas consertar aquilo que se perdeu. Consertar aquilo que foi rompido, consertar aquilo que foi quebrado. Quando eu afirmo que nós somos um povo redimido, ou um povo restaurado, quer dizer que Deus está trazendo para as nossas vidas um retorno àquilo que Ele sempre quis para nós. Lembra que tudo que Ele criou era bom. Mas Diego, eu ainda vivo problemas. Claro, você ainda está nesse mundo caído. Você ainda está suscetível a tudo que no nosso entorno nos afeta. Mas é maravilhoso saber, através dessa realidade do povo de Israel em Êxodo, que Deus nos redimiu. E Ele nos restaurou e nos redimiu sobretudo do pecado e das garras do nosso inimigo. E para quê? Ele nos liberta da escravidão. Para cultuá-lo. Deixa o meu povo ir, Faraó. Para quê? Para prestar-me culto. O que a gente aprende aqui? Que Deus nos libertou dessa tirania. Para quê? Para o louvor da sua glória. Então nós não somos escravos que agora somos libertos e Deus fala assim, então vai viver a tua vida, você está livre. Não. Em essência, a gente nem está livre. E presta atenção no que eu quero dizer com isso. Em essência, Deus nos libertou do mal e da maldade, mas Deus nos comprou para si. Então nós não somos livres para viver da maneira como bem entendemos, porque agora nós pertencemos a um outro Senhor. Então liberdade nesse sentido, liberdade cristã, significa liberdade das garras do mal, do pecado e da condenação eterna. E essa é a maior de todas as liberdades. Mas isso não significa que agora eu sou livre para viver de qualquer maneira. Não, agora eu fui comprado por um alto preço. Pedro vai falar sobre isso. Que não por prata, por ouro ou coisas perecíveis, mas pelo sangue precioso de Jesus nós fomos comprados. E agora eu tenho um Senhor. Essa é uma outra expressão que eu acho que a gente também, no nosso tempo, a gente não consegue ter a dimensão. Por quê? Porque se nós vemos uma pessoa um pouco mais velha, por sinal de respeito e reverência, a gente fala o quê? Senhor. O Senhor quer se sentar. Então, Senhor é uma palavra que na nossa cultura perdeu um pouco da essência. Quando eles lá atrás falavam sobre Senhor, é o soberano. É aquilo que detém todo o poder, é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Então, afirmar que Jesus, e nós dizemos isso o tempo todo, afirmar que Jesus é o nosso Senhor, quer dizer que toda a nossa vontade está cativa à vontade dEle. Quer dizer que eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. E quer dizer que aquilo que é o plano dEle para a minha vida, agora eu encarno esse plano, me submeto à sua vontade, porque Ele é Senhor. Aí você vai entender quando Jesus diz nos evangelhos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque de nada vale dizer que Jesus é o nosso Senhor se o senhorio dele não é manifesto sobre as nossas vidas. Gente, veja a profundidade dessas coisas. Veja a importância de nós compreendermos esses termos bíblicos e como eles se aplicam na nossa vida, se não são apenas terminologias vazias. A gente canta que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Rei, e que a gente rende tudo a Ele. Mas então, Deus redime o seu povo, capítulo 1 a 18. Depois dos capítulos 19 a 24, nós vamos ver que Deus forma um povo da aliança. E perceba que tudo que eu falo aqui é correlacionado à igreja. Israel é redimido, a igreja é redimida. Deus estabelece uma aliança com Israel, nós sabemos que é uma aliança na lei, mas lá na frente Deus estabeleceria uma aliança com a igreja, baseada no sangue de Jesus e na graça. E aí a gente vê esse texto que é tão importante, Êxodo 19, versículos 3 a 6, já caminhando aqui, próximo do nosso entendimento, do nosso encerramento. Diz que logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito.
e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, olha que lindo isso, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, veja aqui o Deus soberano, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Qual é então aqui, a partir de Êxodo 19, a identidade, a essência e o propósito de Deus para o seu povo, seja Israel, seja a igreja? Primeiro, que nós fôssemos um sacerdócio real. Aliás, o apóstolo Pedro ele vai comentar na sua carta, no capítulo 2, versículo 9, exatamente isso, reafirmando essa realidade para a igreja de Jesus. Ele vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdotes. Sacerdote é um porta-voz. Naquela época, com aquele imaginário, o que Deus então está dizendo é que o povo de Deus deveria cumprir um papel sacerdotal em meio às nações, ou seja, representando quem Deus é para o mundo. Um sacerdote, e interpretem isso à luz do nosso próprio chamado hoje, é alguém consagrado a Deus, separado para Ele. É alguém que carrega o sinal da presença e das bênçãos de Deus. Mas sabe o que há mais lindo na vida de um sacerdote? Tudo que ele fazia era em favor dos outros. Ele oferecia sacrifício em favor dos outros. Ele intercedia a Deus em favor dos outros. Então, ser um sacerdote não apenas significa representar Deus para o povo, mas significa encarnar as promessas de Deus em benefício das outras pessoas. Segundo lugar, nos é dito que nós somos um povo santo. Santo, nós sabemos, significa separado. E o que isso quer dizer e como isso é importante nos dias de hoje? Sempre foi, mas hoje é o tempo em que nós estamos vivendo, então fica muito claro de entender. O povo de Deus, presta atenção nisso, deve viver como uma comunidade contraste. O que eu quero dizer com isso é que o mundo tem uma maneira de viver. O povo de Deus vive inversamente proporcional a essa maneira. Se o mundo vive pela ganância, o povo de Deus vive pela generosidade. Se o mundo vive pela violência e pela intolerância, o povo de Deus vive pelo amor e pelo domínio próprio. Se o mundo vive pela inveja, pelo egoísmo, pela cobiça e pela insatisfação, o povo de Deus entendeu a chave da vida no contentamento. Como o apóstolo Paulo diria aos Filipenses: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo estava dizendo: eu sei o que é passar por um momento de fartura e por um momento de escassez. É por isso que eu aprendi o segredo de estar contente, o segredo de estar satisfeito. Gente, pessoas estão adoecendo pelo simples fato de serem ingratas diante daquilo que Deus as deu. Por murmurarem, por reclamarem sempre daquilo que não têm, ao invés de serem gratas e contentes por tudo quanto Deus já concedeu, porque seja muito ou seja pouco, nada do que nós temos, nós merecemos, é tudo fruto do favor divino. Você conhece pessoas que reclamam o dia inteiro da vida? Elas são infelizes, não são? Então, porque contentamento é uma das chaves para uma vida bem-sucedida. Levítico 19 vai falar muito bem sobre isso, e eu quero só te dar alguns exemplos de como essa vida com Deus, em comunidade e contraste, como isso se traduz na prática, como a relação com Deus afeta todas as esferas da minha vida. Então, por exemplo, somente em Levítico 19, você não precisa abrir lá, mas Deus vai ensinar ao seu povo como é que se relaciona familiarmente. Vai falar sobre integridade pessoal e interpessoal. Vai falar sobre o povo de Deus ser justo. Vai falar sobre o povo de Deus cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Vai falar do amor ao próximo, vai falar da fidelidade conjugal, vai falar da pureza sexual.
vai falar do cuidado para as coisas criadas, para a natureza, vai falar de honestidade comercial, vai falar de tantas outras coisas. Acho que você entendeu o ponto. Caminhar com Deus afeta todas as áreas da nossa vida e da nossa existência. De modo que quando o povo de Deus se move, ali é percebido um povo que vive de maneira alternativa à cultura dominante desse mundo. Então Deus está nos chamando como igreja a sermos um povo modelo, um exemplo para o mundo de como um relacionamento com Deus Criador pode transformar radicalmente um povo. E aí eu volto à importância do entendimento de que Deus não apenas nos chama para nos conceder privilégios, mas responsabilidades. E eu não estou teorizando aqui não, sabe, gente? Eu não estou trazendo conceitos abstratos, mas o que eu estou falando, num português bem claro, é que eu vejo todos os dias cristãos que não entenderam o Evangelho. Não sei como colocar de outra maneira. E por que não entenderam o Evangelho? Porque acham que podem viver com Deus e viver da mesma maneira. Mas, Diego, é pelas obras? Não, é exatamente o contrário. Não é pelas obras, não é o que você tem que fazer. Mas quando a salvação em Jesus te alcança, você se torna povo de Deus, você se torna filho de Deus. E porque agora você tem um novo status de identidade, é configurado também através de você um novo status de propósito. Ou seja, porque agora você é, então você faz. Porque agora você se tornou um filho de Deus, agora você vive como um filho de Deus. Em tudo. Família, amigos, estudo, trabalho, a maneira como nós conduzimos a nossa vida deve revelar que Deus nos transformou. E, obviamente, eu não vou citar nome aqui para não ser instrumento de constrangimento a ninguém, mas há um irmão muito querido da nossa comunidade, e uma vez, ele é um empresário, e aí uma vez eu falando com ele sobre essa questão assim das dificuldades, né? Quem é empresário, quem lida aí com a carga tributária brasileira, que não é nada leve e tampouco é justa, sabe dos dilemas de tentar tocar uma empresa de modo honesto, de modo legítimo, de modo correto e ainda ter algum lucro, que é quase um milagre no Brasil. Para encurtar a história, eu conheço vários cristãos que se justificam dizendo, não, mas não dá, e assim, faz tudo errado mesmo. Mas esse irmão, não apenas eu sei disso, mas assim, todo mundo que trabalha com ele sabe disso, funcionários sabem disso. É alguém que entendeu integridade, honestidade, caráter e princípios cristãos. É alguém que fala, bom, eu posso até não achar tão justo, mas eu pago tudo que tem que pagar. E esse irmão, uma vez ele me disse que, sei lá, em mais de 30 anos de comércio, essa coisa toda, ele nunca tomou um processo trabalhista. Na verdade, ele tomou um e o trabalhador perdeu, porque ele estava tão correto naquilo que ele faz, que não havia qualquer possibilidade de alguém dizer, eu fui onerado pelo meu patrão. Sabe o que é isso? Isso, além de ser integridade, além de ser caráter, além de ser honestidade, isso é como os princípios de Deus moldam a nossa vida. E que testemunho isso é nos dias de hoje. Alguém que vive de maneira contraste e que diz, bom, eu não tenho alternativa. Essa é a única maneira como eu posso viver. Então é disso que a gente está falando e esse é apenas um exemplo entre tantos. Deus vai estabelecer então sua lei, ensina o seu povo como viver. Dos capítulos 20 a 23, a aliança e a lei são confirmadas. E por fim, para nós entendermos o livro de Êxodo, Deus passa a habitar em meio ao seu povo. Capítulos 25 a capítulo 40. O que acontece dos capítulos 25 a 40? Deus estabelece ali as orientações para a construção do tabernáculo. Porque Deus fala, eu vou habitar no meio de vocês. Então construam um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. De novo, parece apenas, se nós lermos de modo desatento, parece apenas teoria,
parece apenas conceito, parece apenas umas expressões teológicas trazidas aqui, mas, gente, as figuras e os símbolos que Deus está trazendo para a igreja através do povo de Israel é algo incrível. Por quê? Primeiro Ele redime um povo, depois Ele ensina esse povo a viver. E então passa a habitar no meio desse povo como garantia de que esse povo será bem-sucedido, por assim dizer, nesse chamado. Por que isso é importante? Porque Deus poderia simplesmente olhar para a nação de Israel e olhar para nós e dizer, ok, eu vou estabelecer uma lei. Se vocês seguirem, então eu vou redimir vocês. Se vocês obedecerem absolutamente tudo, então vocês terão alcançado a salvação. É o contrário. Primeiro Ele salva. Primeiro Ele liberta. Primeiro Ele nos tira da escravidão. Primeiro Ele se revela como Deus profundamente amoroso. E agora que nós somos povo dEle, sacerdócio real e nação santa, Ele diz, ok, agora deixa eu ensinar para vocês como é que se vive. Veja que linda essa inversão que Deus coloca. Que não é a partir do mérito, mas é a partir da graça. E por fim, como eu disse, Ele diz, eu vou habitar no meio de vocês. Ou seja, Deus não é um Deus que se apresenta como alguém distante. Lembra que Jesus Cristo Ele vai ser conhecido, vai ser chamado como Emanuel, que significa Deus conosco. Não é uma divindade distante que a gente tem que adorar de longe e ter medo porque não sabe onde é que isso vai dar. É um Deus que diz, eu vou habitar no meio do meu povo. E Deus que dá sinais que habita no meio do seu povo. Você se lembra, durante a peregrinação no deserto, um povo que sinalizava ali a presença de Deus e o cuidado de Deus, seja a nuvem, seja a coluna de fogo à noite, por onde aquele povo ia, havia as mãos de Deus protegendo aquele povo. Mas um incidente acontece. Entre 25 e 40 nós temos os capítulos 32 a 34. Alguém lembra o que acontece? Quando Moisés sobe no monte, ele está falando com Deus, ele fica ali por 40 dias, ele vai receber as tábuas da aliança, e lá embaixo o povo está fazendo o quê? Idolatrando, se rendendo a falsos deuses, criando aquilo que a gente vai conhecer como o bezerro de ouro. Então Deus redime o seu povo, Deus ensina o seu povo a viver, Deus diz que vai habitar no meio do seu povo, e aí o que o povo faz? Já se rende a falsos deuses, já se rende aos ídolos. E aí Deus diz o seguinte para Moisés: Moisés, eu não vou mais com esse povo. Eles são obstinados de coração. Eu sou um Deus santo, eles são pecadores. Se eu ficar no meio deles, eu vou matar todo mundo. E aí Moisés intercede a Deus num dos diálogos mais belos das Escrituras. Moisés fala, não tem como a gente ir sem o Senhor. E aí Deus fala, não, Moisés, fica tranquilo, eu vou abençoar. A minha bênção vai com vocês, vocês vão ser prósperos, vocês vão vencer os inimigos. Então eu mando tudo de bom para vocês. Eu só não vou com vocês, porque se eu estiver com vocês não vai dar certo esse negócio. Vocês são um povo obstinado. Eu sou um Deus santo. E aí Moisés diz, gente, e como eu oro, assim, para que pelo menos a nossa igreja, não dá para dizer todos os cristãos, mas pelo menos quem está aqui possa ter esse entendimento que Moisés teve. Moisés diz, parafraseando, de nada vale a tua bênção se não for acompanhada da tua presença. Nós não queremos o que o Senhor pode nos dar, nós queremos quem o Senhor é. Se o Senhor não for conosco, nós não daremos nem mais um passo. Um povo que entendeu que o grande privilégio do Evangelho não é aquilo que Deus pode nos conceder, mas é a sua própria presença no meio do seu povo, revelando aqui que tipo de Deus Ele é. Então, pela primeira vez, não apenas mais na lei, mas aqui Deus se mostra como um Deus de amor pactual. E aí eu cito uma expressão que diz que a evangelização do mundo não é principalmente uma questão de palavras e ações. Olha isso. É uma questão de presença. A presença do povo de Deus em meio à humanidade e a presença de Deus em meio ao seu povo. Certamente não é em vão que o Antigo Testamento lembra a igreja dessa verdade. Quem somos nós? O povo da presença de Deus.
Deus está presente em nós. E porque Deus está presente em nós, agora Ele estará presente também no mundo através de nós. Então, qual é a nossa identidade, nosso propósito, para a gente começar a entender o que Deus tem para nós? Nós somos, em primeiro lugar, um povo abençoado para abençoar. Nós somos um povo com chamado sacerdotal, ou seja, nós representamos Deus no mundo. E nós somos uma comunidade que vive em contraste com esse mundo. Que através da maneira como nós vivemos, nós nos tornamos atraentes para o mundo e convidamos outros povos a fazer parte dessa história. E por fim, nós somos o povo que carrega consigo a presença do nosso Deus. E diante disso eu lembro de Mateus 28 e encerro com essa citação da palavra de Deus. Quando o próprio Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão. Por isso vão. E no fim, tendo dito o que nós temos que fazer, o que ele diz no final? E eu sempre estarei com vocês. Abençoados para abençoar. Um povo que representa a Deus. Uma comunidade que vive em contraste com esse mundo. E um povo que carrega consigo a presença do próprio Deus. Identidade e propósito da igreja. Amém? Vamos louvá-lo. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor tem nos feito refletir sobre qual é a tua vontade para nós. Deus, obrigado porque as páginas da tua palavra, as páginas das Escrituras, elas nos levam a um entendimento mais profundo. Deus, nós não queremos mais viver debaixo da superficialidade dos nossos tempos. Nós queremos entender o que está implícito nas tuas Escrituras. Nós queremos entender qual é a nossa essência, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito. Nós queremos entender de fato o que significa ser igreja. Então, trazendo já como aplicação para as nossas vidas, nessa manhã, que nessa semana nós possamos encarnar essas verdades, Deus. Que tendo sido abençoados por Ti, que essa semana outras pessoas possam perceber através de nós a bênção que é caminhar contigo. Que outras pessoas possam ver em nós essa comunidade de sacerdotes, de representantes de quem Deus é no mundo, que vivem como vivem em favor da humanidade. Que essa semana outros possam ver em nós que sim, o mundo tem uma maneira de viver, mas nós somos pautados pelo princípio do Evangelho. E a maneira como nós vivemos muitas vezes vai se chocar com a maneira que o mundo vive. Mas que através de vivermos como essa comunidade de contraste, isso seja atraente, porque Deus, como eu já falei e repito, o mundo está cheio de ódio, está cheio de violência, está cheio de maldade. A comunidade de Deus, a comunidade dos discípulos de Jesus, vive de modo contrário a isso. E por isso, somos atraentes, ou deveríamos ser atraentes e atrativos, a um mundo imerso em tudo quanto não é a tua vontade. Para que no fim de tudo, também, essa semana que se inicia, as pessoas possam perceber em nós a presença de Deus. A presença do Deus Criador dos céus e da terra. A presença do Espírito Santo. A presença de Jesus, o Cristo. Um povo que caminha, pautado na presença de Deus. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém.